Bom dia, Escola Bíblica Dominical. Bom dia, pastora Carmen Lúcia, bom dia, Ieban querida. Que o nosso Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós, que o Senhor nos abençoe através da sua graça e do Santo Espírito de Deus habitando em nós. Estamos vendo a ação e a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, na minha vida e na sua vida. Estamos vendo o título Vivendo na plenitude do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E meus irmãos, iremos ver em Gálatas capítulo 5:16 que nós devemos andar em espírito. Se nós andarmos em espírito, nós não cumpriremos e não faremos a vontade da carne, que é essa luta entre a carne, entre o nosso desejo, a nossa vontade e do Espírito de Deus. Então é uma luta. Vou ler para vocês Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Rapidinho vou ler para vocês. Vejam só. Digo, porém, Paulo nos ensinando, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne e não faremos a vontade da carne. Então, para não andarmos em pecado, nós temos que andar em espírito, andarmos em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, e como andar em espírito, como fazer a vontade de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas? É tão difícil, como vimos semana passada, que há essa luta entre o nosso desejo e o desejo do Espírito Santo em nós. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ele nos ajuda a caminhar de maneira a andarmos uma vida, a termos uma vida santa que agrade a Deus. Então veremos rapidinho que onde há pecado, com o pecado em nossa vida, o Espírito Santo não vai agir. Mas o Senhor Jesus, ele nos dá dicas lindas para conseguirmos viver de maneira a agradar a Deus. Certa vez Jesus estava na festa dos tabernáculos, no templo, então ele fez uma leitura e deixando muitos judeus, muitos fariseus furiosos com ele. Então eu vou ler para vocês rapidinho João capítulo 7, do 37 em diante. Olha a dica que o Senhor Jesus nos dá, queridos. E no último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus ainda não havia subido. Então Jesus, ele já estava dando dicas para irmos até ele, bebermos dele, e ele nos dará a água viva. Então Jesus estava dizendo de nós, de você, de mim, da sua igreja hoje. E que gostoso saber que em Cristo nós temos vida em abundância. Sem vivermos em santidade, ninguém verá Deus. E para vivermos em santidade é através do Espírito Santo em nós. É o Espírito que nos santifica. É o Espírito Santo que nos faz, nos conduz à busca do senhorio do Senhor Jesus em nós, a busca de Cristo, a busca do Salvador e ao reconhecimento que Jesus não é só Salvador, ele é Senhor, Senhor da vida, Senhor pleno. Então a tia Natália, como você estivesse falando para as crianças, vamos ver rapidinho aqui as condições bíblicas para a plenitude do Espírito Santo. Como eu já falei, que o pecado agindo em nossas vidas, o desejo da carne em nossa vida, nós nunca, jamais agradaremos a Deus. Então temos que viver pelo Espírito. E Paulo, em 1 Tessalonicenses, está tudo marcadinho aqui, Paulo em 1 Tessalonicenses, ele nos ensina também, em Tessalonicenses também, mas em Efésios, eu vou ler para vocês, primeiro Efésios capítulo 4, do versículo 22.
o que Paulo nos fala. Porque vivendo em pecado, meus irmãos, não vivendo pelo Espírito, vivendo pela carne, e a carne ela declara em nossas vidas, em nossos atos, o ódio, a mágoa, a indiferença com o outro, o tal de virar cara, de ficar de mal, de não perdoar. Isso é resultado da vida na carne, a obra do pecado em nossas vidas. E essas coisas não agradam a Deus. Assim, nunca jamais conseguiremos ter e viver na plenitude do Espírito Santo plenamente em nós. Então, Paulo, aqui na carta aos Efésios, nos dá super dicas. Vamos ver? Tentarei ler rapidinho para vocês, para não ficar cansativo. Olha só. Sei, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quando no passado, vocês já se despojeis do velho homem, que se corrompe pela consciência do engano, da carne. Agora vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, a plenitude. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tirados de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo Jesus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Que gostoso, Efésios 5:1. Então, meus irmãos, olha essas dicas na palavra de Deus, nas Escrituras, para andarmos em espírito, fazendo a vontade de Deus que habita em nós. Então, é difícil sim, mas nós temos que andar segundo a vontade de Deus. E também temos aqui as dicas. Quais são as dicas, meus irmãos? Ter sede. Que sede? Lembra lá em João 7,37, Jesus falando, ter sede, vinde a mim. Então, olha só, ter sede. Se alguém tem sede, venha a mim. Queridos irmãos, quando nós nos convertemos, nós temos uma sede tão grande de Deus, um desejo de ler a Bíblia, de orar, de evangelizar, de louvar, de adorar, de andar plenamente em comunhão com Deus, a busca de Deus, a busca da palavra de Deus. Então, essa sede, o primeiro amor, nós temos que ter sede de Deus, e Jesus, Ele dá a quem o buscar. Então, sede de Deus, precisamos ter sede. Sem sede não há plenitude. Nós temos que ter sede de buscar a Deus, de viver em Deus plenamente. Que delícia! Temos que entregar esse recipiente, o nosso corpo, limpo a Cristo. O Espírito Santo quem nos ensina isso, vivendo em nós. Ele nos faz transbordar em amor, em paz, em alegria, o Espírito Santo em nós. Mas para que Ele habite em nós, nós temos que estar longe do pecado, vivendo em Cristo Jesus, vivendo sem ter essa vida, vivendo sem ter a vida amarga, sem desejar o mal do próximo, sem a inveja, sem o pecado longe, longe, longe de nós, limpos para Deus. Então, meus irmãos, o Espírito Santo jamais será pleno numa vida em pecado. Então temos que nos afastar do pecado que nos corrompe e vivermos uma vida para Deus. Lembram? Mortos para o pecado e vida
plena para Jesus. Jesus vivendo em nós. E é isso que nós precisamos. É o apelo que Paulo fala para fugirmos do pecado e vivermos plenamente com Deus. Temos que entregar o nosso corpo, a nossa alma limpa, e é o Espírito Santo quem faz a obra em nós. A plenitude exige entrega total, entrega total. Foi até uma vez um tema do acampamento. Entrega total. Quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, ele queria um povo separado para ele, plenamente para ele, para que fosse o seu povo querido, para que esse povo fosse santo para viver para a sua glória. E é isso que o Senhor quer de nós hoje. Nós somos Israel de Deus hoje, sacerdotes não, para vivermos um sacerdócio santo para Deus. Pedro fala sobre o sacerdote, né? O Espírito Santo promove essa entrega incondicional, vivermos plenamente para Deus. Primeiro, Pedro 1,16. Então nós temos que viver essa vida plena que o Senhor quer de nós. E a vida plena exige o beber de Cristo. E o beber de Cristo é ir a Ele e beber de Jesus. Se encher de Cristo em nós. E isso é só o Espírito Santo quem faz essa obra. O Espírito Santo que vivendo em nós nos faz a busca de Cristo Jesus. Reconhecendo Cristo Jesus como Salvador. Reconhecendo como Cristo Jesus como nosso Senhor. O senhorio de Cristo em nós. Para isso fomos chamados. E assim teremos a vida plena do Espírito Santo. Sacerdotes de Deus. Vamos ver 1 Pedro 1,16. Que vocês sejam abençoados, que eu seja abençoado, que como igreja que sejamos abençoados, vivendo plenamente com a ação do Espírito Santo em nós para servirmos somente a Deus e termos uma vida plena de alegria, de amor e de paz. Deus abençoe vocês, meus irmãos, plenamente.